Nós vamos à leitura do verso de número 12. Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Mais uma vez, Senhor, estamos designados pelo Senhor para proclamar a Tua vontade, segundo as Tuas misericórdias, Senhor, apesar de que nós somos. E claro, ó Deus, porque sabemos, apesar das nossas fraquezas, que o Senhor usa, ó Deus, vasos de barro com grande honra. E por isso nós pedimos, Senhor, que assim seja e que possamos Te ouvir, não só Te ouvir, mas nos humilhar diante do Senhor, ó Deus, diante daquilo que ouviremos. E que Teu Espírito opere em nossos corações, nos livrando, Senhor, da incredulidade e da surdez que espiritualmente muitas vezes nos aflige. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Na exposição do terceiro mandamento, semana passada, inclusive pela manhã, nós abordamos aqui, quando abordamos, na verdade, o terceiro mandamento, nós lembramos que Deus nos ensinou um princípio de autoridade, quando Ele confiou a Adão o dever de nomear os animais e também a mulher. E ao nomearmos os nossos filhos, também exercemos autoridade sobre eles. E da mesma forma, o Senhor nos mostrou que quando Ele revela o seu próprio nome, ou quando Ele se nomeia, Ele também está expressando sua autoridade, sua soberania sobre os homens. Assim, irmãos, nesse elemento que nós vimos e relembramos agora introdutoriamente, nós podemos perceber uma ordem estabelecida. Deus tem autoridade sobre a criação, o homem sobre a mulher e o casal sobre os filhos. Isto é, quando Deus ele vai criando as coisas, quando Deus vai revelando a sua criação, Deus vai estabelecendo também padrões. E o padrão criacional instituído por Deus mostra uma estrutura de autoridade, em que alguns ocupam uma posição de liderança sobre os outros, sendo Deus, óbvio, a autoridade suprema. Contudo, irmãos, essa estrutura de autoridade que o próprio Deus implanta na sociedade, uma vez que o casal é o primeiro núcleo social, ela tem sido frequentemente rejeitada pelo pensamento pós-moderno. Qual é o pensamento da nossa cultura? Como nós observamos a nossa cultura? A nossa cultura ela tem valorizado a pessoa, a autonomia individual, acima de qualquer princípio de autoridade. O nosso mundo tem lutado por uma rebeldia, por uma rebelião, onde ninguém deve estar submisso a nada. Pelo contrário, nós vivemos num mundo de liberdades. Nós não precisamos que ninguém se sobreponha. Então, a ideia de submeter a uma autoridade individual, familiar, institucional, é opressiva, é retrógrada, e nós não podemos nos submeter a isso. Por isso, irmãos, como cristãos, precisamos reafirmar com convicção o valor da autoridade legítima, que exerce com justiça e amor, que está debaixo de uma submissão piedosa ao Senhor, e valorizar aquilo que o próprio Deus criou. Para isso, irmãos, nossa exposição de hoje será honre a quem tem honra, uma vez que vamos expor o quinto mandamento.
Então, eu quero começar, antes de me aprofundar no mandamento, gostaria de lembrá-los, irmãos, que o mandamento, o quinto mandamento, assim como os outros posteriores, eles são resultado ou posteriores aos 4 primeiros. E se, uma vez que os 6 últimos, eles estão tratando do nosso relacionamento com o próximo, que essa é a segunda parte da lei do Senhor, do 5º ao 10º mandamento, é a nossa relação com o próximo. Obviamente, irmãos, nós precisamos entender uma coisa introdutoriamente, que os nossos relacionamentos humanos, eles não podem ser separados do nosso relacionamento com Deus. A estrutura é essa. Primeiro, eu tenho um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento ele vai interferir na forma como eu me relaciono com os outros. São os 4 primeiros mandamentos que vão nos guiar no processo de relacionamento social, familiar e etc. Então, é a lei de Deus, a ordenança inicial de Deus que vai alimentar os outros mandamentos. Ou seja, irmãos, se falharmos com relação aos primeiros, falharemos com os outros. Sem temer a Deus, todos os nossos relacionamentos serão abalados, destruídos, se espalharão como destroços de um prédio destruído. Sem o temor a Deus é impossível ter de fato um relacionamento genuíno com o outro. Sem o relacionamento com o Senhor, no temor do Senhor, não teremos um relacionamento adequado com o outro. E aqui, claro, irmãos, o relacionamento familiar é um deles. O relacionamento familiar é um deles. Honra teu pai e tua mãe. O primeiro, irmãos, relacionamento além do divino, o Senhor está nos mostrando que é o nosso relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe, que juntos são o casal e o canal por meio do qual o Senhor doa a vida. Nós somos resultados de um relacionamento conjugal entre nosso pai e a nossa mãe. E nenhum outro relacionamento humano é tão fundamental, nenhum outro é mais importante. Não é um dado curioso pensar sobre isso? Porque na estrutura do relacionamento com o próximo, o primeiro mandamento explora pai e mãe. Por que, irmãos, então, isso é tão importante e deve ser importante no nosso entendimento? Porque a lógica é: se alguém despreza essa primeira estrutura, se alguém despreza esse relacionamento fundamental, a quem ele se submeterá? Se ele distorce essa primeira base, o fundamento, qual instituição ele se curvará obedientemente, humildemente? Nenhuma. Pois o relacionamento entre pai e filhos, ou pais e filhos, é o relacionamento primeiro e primário, o início de toda a sociedade humana. Se alguém não se submete a esse núcleo introdutório, inicial, fundamental, ele não vai se submeter às outras instituições. Então, meus irmãos, Deus está mostrando aqui e pretende mostrar a Israel que a família seja a primeira estrutura de governo. Se não respeitarmos a autoridade em casa, não respeitaremos em qualquer outro lugar. Diante disso, irmãos, então, o que significa honrar? Literalmente significa algo que é pesado ou de peso. A palavra usada, hebraica, inclusive, ela aponta para a glória de Deus. Quando os autores sagrados se referem à glória do Senhor, usam a mesma expressão hebraica que aqui,
foi traduzida como honrar diante do peso da glória de Deus, diante do peso de sua majestade. Então, o que é que o autor sagrado está nos revelando? Honrar pais significa, portanto, dar a devida ou devido peso à sua posição. É assim como nós reconhecemos a glória de Deus e devemos temer o seu nome, como nós vimos, irmãos, glorificar o seu nome e honrar o seu nome. Moisés está dizendo que honrar pai significa reconhecer que, assim como Deus, eles merecem o devido respeito, estima e valor como dádivas do Senhor. Logo, irmãos, o oposto é desonra. O oposto é o desrespeito. Ou seja, é não atribuir o devido valor aos pais. E claro, irmãos, a Bíblia condena isso. A Bíblia condena isso. É impressionante, irmãos, porque no Antigo Testamento, algumas das maldições mais assustadoras são reservadas para filhos que desobedecem os seus pais. Veja 2 exemplos comigo. Abra rapidamente Levítico, passa um pouquinho, veja o capítulo 20, por exemplo. Levítico. Para quem não sabe, fica depois de Êxodo, viu? Levítico, capítulo 20, verso número 9. Veja o que... O capítulo 20 de Levítico é uma exortação a diversos pecados cometidos, certo? E os castigos que são dados quando se transgride ou quando se comete tais pecados. E aqui está a desobediência. Verso 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Na mesma pegada, vá para Deuteronômio, que fica depois de Levítico e Números, capítulo 21, verso de número 18 a 21. Que aqui é a respeito dos filhos desobedientes. É um texto que é escrito objetivando alertar os filhos. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz de sua mãe, e, mesmo quando castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, que são os presbíteros, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Não é assustador, irmãos, ler sobre as consequências ou os castigos ou o castigo para os filhos desobedientes? Não assusta quando nós ouvimos tamanha punição para filhos que se rebelam contra o pai, blasfemam contra o pai, desobedecem. No caso de Deuteronômio, é um filho que é cronicamente rebelde, ainda que seja exortado, ele continua a rebelar-se contra os seus pais. Em ambos os casos, a pena é única: mate. Não é assustador, irmãos? Talvez pelo fato de pensarmos que desobedecer aos pais é uma parte natural do desenvolvimento humano.
Não é assim que lidamos com a rebeldia dos nossos filhos. É só uma fase, é só um momento, são coisas da idade. Mas o que a lei está nos mostrando, irmãos, é que desobedecer aos pais é um dos piores pecados que se pode cometer. É grave o delito. Estão ouvindo, crianças? Desobedecer aos pais é um pecado grave e digno da mesma punição, morte. Ah, pastor, mas tem os dispensacionalistas, por vezes não teologicamente, mas de coração. Isso é coisa do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. Irmãos, no Novo Testamento, Paulo vai dizer que desobedecer aos pais é uma das marcas da geração rebelde. É marca dos últimos tempos. É um dos pecados comuns numa sociedade que abandonou a Deus. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo número 3, verso número 1 ao 2. Aí aqui já é no novo, tá, Timóteo? 2 Timóteo 3, verso de número 1 e 2. Observe esse pecado, como ele está enquadrado com outros pecados comuns dos últimos dias. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Percebam, irmãos, é um dos pecados que marca os nossos últimos tempos e também caracteriza tempos difíceis. Isto é, irmão, ainda que a lei civil ela não seja aplicada, tal pecado ainda é visto como uma grande rebeldia, como sinal de alguém que está deliberadamente em oposição a Deus. É visto como alguém que é contra Deus. Desobediência aos pais é visto como afrontar o próprio Deus. Por isso, marca, ou é uma marca de tempos sombrios, de tempos difíceis. Então, diante desse resumo aqui, introdutório, precisamos entender uma coisa, somente os pais. Como falamos, nossa geração milita quanto a essa estrutura divina e tem instruído nossos filhos no caminho de rebeldia. A nossa educação e a nossa cultura, ela tem impregnado, tatuado, ensinado, promovido uma metamorfose na alma dos nossos filhos para que eles assumam uma postura de autonomia e se rebelem contra os seus pais. Recentemente, eu vi uma reportagem em que um filho entrou na justiça contra o pai, cobrando, por exemplo, alguns direitos. Diante disso, irmãos, nessa guerra cultural, muitas vezes, negligentemente, nós vemos isso com posturas omissas. E isso se revela porque nós tratamos rebeldia como fase da vida. Nós muitas vezes estamos enxergando, desde quando nasce até certa idade, que posturas contrárias
rebeldes contra os seus pais, são coisas mais naturais. É a infância, é porque ainda é um bebê, é porque ainda é adolescente. E observem, irmãos, todas as vezes que os nossos filhos agirem em desonra, estão desonrando a Deus. Lembre-se, antes de tudo, que eles não estão pecando contra vocês em primeiro lugar. Todo ataque de fúria, de rebeldia, de insubmissão, eles estão pecando contra Deus antes de tudo. Um filho rebelde está atacando a honra de Deus e, consequentemente, a sua. Claro, irmãos, que você não vai matá-los. Eu sei que dá vontade às vezes. Mas, entendam, se vocês não enxergarem esse princípio, de que eles estão ofendendo a Deus, vocês estão entregando eles aos pecados deles e entregando a alma deles a Satanás. E, por fim, a morte eterna. Porque a pena de morte, ela é um prelúdio da morte eterna. Uma sentença tão dura é para mostrar que o mais duro está por vir, que é a condenação eterna. Por isso, irmãos, que as Escrituras são claras, não se esquivem de corrigir os vossos filhos, principalmente ao transgredirem tal mandamento. Não ousem, as Escrituras mostram, não ousem se esquivar, se omitirem dessa tarefa, para que vocês não forjem filhos para o inferno, para que vocês não forjem filhos do diabo para a sociedade, porque quem transgride a lei de Deus deliberadamente, João diz, é filho do diabo. Quanto a vocês, crianças, olhem para mim, acho tão bonito, eu chego, vocês me abraçam, hoje é com vocês também. Adolescentes, vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Tá, varão? Tá mesmo, né? Vocês estão compreendendo o que o pastor está dizendo? O que a Bíblia, na verdade, está dizendo é que desobedecer pai e mãe é uma afronta a Deus. E talvez você já tenha alimentado no seu coração, talvez na sua escolinha, com os seus amigos, ou quem sabe por imprudência dos seus próprios pais, ou de outros familiares, dos avós talvez, que são certos protetores dos pecados dos nossos filhos, dos netos. E talvez vocês já tenham alimentado a ideia de que é fase da vida de vocês, que está tudo muito bem, é tudo muito normal, não tem nenhum problema xingar o pai, desobedecer o pai, não submeter aos pais. Só que nós estamos vendo aqui que não importa a sua idade, seu tamanho, sua capacidade intelectual, desobediência é tratada por Deus de forma dura. Se fosse no Antigo Testamento, já teria morrido. Se fosse no Antigo Testamento, talvez nem todas as crianças estivessem aqui hoje. Algumas já teriam morrido até de cabeça para baixo. Então entendam, crianças, adolescentes, não é uma fase da vida, não é um momento, é pecado, é transgressão da lei de Deus. Que fique claro. Então, crianças, quando vocês ficam gritando no culto, que o pai fica dizendo, cale-se, vou bater, lembre-se, Deus está vendo vocês. A rebeldia de vocês, Deus está vendo. E sabe que é pecado. Viu, Abraão? E sabe que é pecado. Sabe que está ofendendo a Deus. Mas, irmãos, o pior não é o julgamento de Deus, é a condenação de Deus. Porque, como falei, irmãos,
A pena de morte é um prenúncio do inferno, e o filho rebelde está debaixo desta ameaça. O inferno é o lugar de filhos rebeldes. E você, pai, se você não disciplina seu filho, eu sei que é difícil, eu sei, não nego isso. Sempre brinco, tem uns que são MacGyver. Se der um fio, um chiclete e uma tesoura, ele monta uma bomba e explode o mundo. E às vezes cansa de fato, porque por vezes disciplinas são repetitivas. Mas o Senhor diz que tem que ser assim. Ou você será assim, ou enviará o seu filho para o inferno. É melhor ele repetidamente ser disciplinado aqui do que eternamente ser disciplinado por Deus. Outra coisa, irmãos, então, diante disso, é que por vezes nós entendemos esse mandamento de uma forma muito mais restrita do que deveríamos olhar, no caso, para algo muito mais amplo. Porque as Escrituras, elas mostram que o mandamento, ele inclui pai e mães, e aqui eu quero fazer uma ressalva. As Escrituras dizem: filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Preste atenção, crianças, adolescentes, e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios capítulo 6, verso 20. E por que essa nota neste momento? Porque por vezes alguns filhos têm suas preferências. Tem o pai ou a mãe com favoritismo. E com isso tem a tendência de submeter mais ao pai, quando é o seu favorito, mais a mãe com seu favoritismo. Todavia, o mandamento engloba os pais. Qualquer um deles sendo desrespeitado, viola-se o mandamento. Não importa se é muito obediente à figura paterna, mas é negligente com a materna. Claro, viola-se o mandamento de Deus. Porque enquanto os pais estiverem vivos, ambos devem receber a devida honra. Já, irmãos, os obedientes, além de desfrutarem das bênçãos dos pais, eles desfrutam das bênçãos de Deus. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, verso 20, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Diz também Paulo que honrar os pais é a melhor coisa, é a coisa certa a se fazer, quando escreve na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, verso 1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Mas se nós temos essas evidências no Novo Testamento, nós temos boas razões no próprio mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo chega a dizer no próprio capítulo 6, que este é o primeiro mandamento com promessa, no verso número 2. E aqui, irmãos, vamos pensar como israelitas. Depois de libertá-los, Deus havia prometido a Israel que iria conduzir o seu povo para um país novo, melhor, para uma terra que mana leite e mel. E uma maneira, irmãos, de garantir que eles continuariam vivendo na terra prometida era honrando seus pais e suas mães. Então era um povo que deveria honrar os seus pais e tinha essa promessa de terra. Claro, irmãos, pensem, a providência tem suas formas de conduzir a história humana. E nós não temos como determinar os nossos dias. Por mais que amemos os nossos filhos, nós não temos como determinar quanto tempo eles viverão. Então, esse mandamento não está dizendo assim, todo filho obediente vai viver no mínimo 100 anos de idade.
Ao mesmo instante que também não está dizendo que se morre uma criança, que se morre um adolescente, está ali uma figura verdadeira de alguém desobediente. Por isso morreu tão cedo. Porque a morte precoce, irmãos, não é sinal de uma vida desordeira. Lembre-se, Abel morreu jovem nas mãos de Caim, e o sacrifício dele e ele foram recebidos na adoração. Então, a providência às vezes dirige a história que muda a ordem. Os pais, por vezes, enterram seus filhos. Na verdade, irmãos, quando a Bíblia fala sobre uma vida longa na terra, ele não fala sobre somente a idade do falecimento. A expressão prolongar os dias na terra, ela é uma expressão hebraica para falar sobre a plenitude de Deus. Significa, irmãos, que filhos obedientes terão uma vida abundante. Não significa uma vida prolongada, mas que contarão todos os dias com a bênção de Deus. O próprio Paulo, no capítulo 6, chega a dizer: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, ou seja, que sejas próspero. Então, todos que desejam ter uma vida longa, próspera, abençoada, devem, segundo o mandamento, honrar seu pai e sua mãe, com a promessa da terra prometida. Não é uma bênção que está restrita a esta vida, mas uma vida com uma promessa de vida futura. Não é maravilhoso, irmãos, pensar sobre isso? Ao contrário dos filhos rebeldes que vivem debaixo do julgamento de Deus por transgredirem a lei de Deus, os filhos obedientes contam com uma promessa graciosa para esta vida e na futura. Recebem de Deus o comprometimento de abençoá-los nesta vida e, por fim, na vida eterna. Filhos que obedecem aos pais contam com o favor de Deus, não somente nesta vida, mas na vida futura. Então, filhos, adolescentes, o que você prefere? A graça nesta vida ou o julgamento de Deus? Você prefere na outra vida a condenação ou a glória de Deus? Então, não pense que você, agindo com rebeldia, terá o favor divino. Filhos, não pensem que vocês terão a bênção de Deus andando em desobediência. E eu não tenho muitas dúvidas, irmãos, o que acontece por vezes com muitos é simplesmente o julgamento de Deus sobre uma vida rebelde com seus pais. Se vocês, filhos, não querem provar desse cálice amargo, hoje é dia de vocês se arrependerem e passarem a honrar os pais. Agora, irmãos, diante desse parênteses, gostaria de chamar a atenção que o quinto mandamento tem muito a nos dizer. Eu fiquei em dúvida, de fato, porque fazendo uma análise exegética, dava aqui no mínimo 2 sermões. Eu disse, não, vou tentar colocar pelo menos os princípios. E que princípios são esses? Honrar pai e mãe não só se estende às famílias, mas a todos os outros relacionamentos. Nesse caso, irmãos, ele compreende instrutivamente todo aquele que tem autoridade sobre nós. Isto é uma instrução que compreende não só pai e mãe,
mas qualquer um que tenha autoridade legítima sobre nós. E Israel tinha consciência disso. Depois vocês leem em casa. Os israelitas, por exemplo, se vocês leram o boletim, coloquei lá, que é um registro do Philip Hayken, eles se referem ao rei, o povo de Israel, aos profetas, aos anciãos do povo, que são os presbíteros do Antigo Testamento. Tanto o rei, tanto os profetas, como os presbíteros do Antigo Testamento, eles são chamados de pais. As autoridades espirituais, o governo, ele era visto, ou eles eram vistos como pais. Ou seja, o mandamento não era aplicado somente ao pai e mãe, o núcleo familiar, mas ele envolvia toda a autoridade constituída. Claro que isso envolve nossa relação com o governo. Por exemplo, Pedro vai dizer na sua segunda epístola: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, tratai todos com honra, honrai o rei. Paulo diz em Romanos capítulo 13, verso 1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ele também, Paulo argumenta, vale para submissão das esposas aos maridos, servos aos patrões, os filhos, no mesmo texto, na mesma epístola, aos pais. Paulo chega a falar no capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 17, fizemos a exposição recentemente, assim como também o autor aos Hebreus chega a falar sobre isso. O que é que ele diz? Submissão aos líderes espirituais. Cito o comentarista, o Philip Hayken. Ele diz assim, sobre honra aos pastores: honrar nossos presbíteros significa orar por eles, encorajá-los e apoiá-los em seus esforços em prol do nosso progresso espiritual. Significa aceitar seu conselho e disciplina com humildade, como dizem as Escrituras. Então, ele cita Hebreus 13, verso 17, a parte A: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. Claro, irmãos, entendam. Não estamos falando aqui de uma submissão cega. Vocês já estão vacinados quanto a isso. Não é uma submissão cega, soberana. Por quê? Porque o princípio da Escritura é que toda autoridade constituída, ela deve estar submissa à autoridade divina, e ela não pode legislar fora da vontade divina, porque caso ela legisle, significa que os seus limites foram extrapolados, e isso se torna desobediência a Deus, e antes obedecer a Deus do que aos homens. O problema, irmãos, é que essas estruturas, elas estão cada vez mais sendo diluídas nessa sociedade. Paulo não está proibindo aqui que se critique o governo. Paulo não está proibindo a crítica. E nem toda crítica é um ato de insubmissão. O que Paulo está querendo combater aqui é a rebeldia contra o Estado. É o combate deliberado numa ação libertária contra aquele que foi instituído por Deus. Não há critério, mas simplesmente rebeldia. É uma oposição deliberada àqueles que foram postos para governar. É uma oposição fria e calculista. Isto é, irmãos, insubmissos à autoridade, ainda que se tenha um governo correto, o incorreto será se rebelar contra ele, ou não se rebelar contra ele. O incorreto, ainda que ele seja correto, é se submeter
a Ele. E aí, irmãos, essa estrutura social, vem a segunda: mulheres são insubmissas aos maridos. Não é essa a estrutura da sociedade onde as mulheres estão sendo alimentadas, doutrinadas, recebem ração feminista todos os dias, para que elas se rebelem contra os homens, as do lar se rebelem contra os maridos. E nós, muitas vezes, irmãos, estamos vendo essa postura com relação ao próprio povo de Deus. E por vezes querem o bem de Deus, buscam a glória de Deus, mas estão com rebeldia, xingam os maridos, levantam falso testemunho, pecam contra o marido, agridem o marido, mas agem como se nada estivesse acontecendo. É violação do 5º mandamento. Mulher que não respeita o marido é violação do 5º mandamento. Isso também vale para o governo eclesiástico. As pessoas entram na igreja e elas perdem de vista a ideia de uma liderança espiritual. Nós temos aqui, nos próximos dias, indicações. Já temos 30 indicações de presbíteros e de diáconos. Então, nós vamos, 2 domingos seguidos, nós vamos falar novamente sobre os ofícios. E nós vamos lembrar uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que muitas vezes nós não entendemos, porque não pensamos biblicamente. Como é que Cristo governa a igreja? Como Cristo governa a igreja? Ele desce do céu, ele toma uma forma humana, é um anjo que se revela. Como ele governa a igreja? Ele governa por meios oficiais constituídos por ele. A eleição de um presbítero, de um pastor, de um diácono, quando a igreja escolhe, se pressupõe, com uma escolha correta, que Cristo está colocando os seus representantes sobre a igreja. As decisões de Cristo serão dadas por meio desses homens. A administração de Cristo na igreja se dará por meio desses homens. A disciplina de Cristo será dada por meio desses homens. Por isso que Jesus disse: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado do céu. Então, quando a igreja bíblica expulsa alguém, disciplina alguém, é o próprio Cristo fazendo isso. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para esses homens de uma forma tão pejorativa? Quantas vezes esses homens exortam e não se submetem? Quantas vezes são rebeldes com relação às exortações, o direcionamento, o aconselhamento? Quantas vezes esses homens se matam preocupados com a alma, enquanto acontece uma zombaria deliberada na alma de muitos? Eu só me lembro de um texto, irmãos, quando Samuel disse para o povo que o povo estava errado em escolher um rei, que o povo não deveria fazer isso, que o governo de Israel era um governo teocrático. E o povo escolheu. Vocês sabem muito bem que sofreu as consequências. Mas o episódio é que Saul se entristeceu, ou, melhor dizendo, Samuel. Samuel se entristeceu porque, talvez você não imagine, mas num governo fiel e que tenta ser submisso a Cristo e a Deus, a rebeldia do povo traz transtornos à alma do líder. E aquele homem se entristeceu. E Deus chega para ele e diz: por que você se entristece? Não é contra vocês, você que ele está se rebelando. Mas não é uma rebeldia contra o profeta? Era, porque o profeta tinha dito que não fosse assim. Deus diz: mas não é contra você que eles estão se rebelando, é contra mim. Eu queria que vocês entendessem isso, irmãos.
Queria que vocês entendessem isso. Que não é contra mim, não é contra o governo de Cristo nesta igreja que vocês pecam. É contra Deus. Quando vocês não escutam os pastores, é violação do 5º mandamento, que vocês estão sendo insubmissos ao governo de Cristo. Então, às vezes, a gente está preocupado com os nossos filhos, a rebeldia dos nossos filhos, mas agimos da mesma forma com as autoridades constituídas por Deus. Nós ficamos com raiva quando os nossos filhos se rebelam e agem pecaminosamente, mas nós agimos assim no governo eclesiástico. O pastor fala, o presbítero fala, diácono exorta, mas é contra Cristo que você se opõe. Por isso, irmãos, muitos sofrem as consequências. Muitos sofrem as consequências. Por fim, irmãos, o mandamento, ele também deve ser entendido de uma forma importante. Ele não deve ser usado para impedir você de seguir a Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, nós falhamos, temos falado aqui com relação à lei de Deus sobre isso, nós achamos que temos a liberdade para violar um mandamento e cumprir outro. Lembre-se, toda a estrutura do 6º ao 10º está em submissão à primeira tábua da lei. Jesus chegou a dizer: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isto é, irmãos, às vezes, essas estruturas, elas se rebelam. O Estado, a liderança espiritual e os nossos pais também. E aí, quando elas se rebelam, nós temos duas escolhas. Ou nós vamos nos submeter a Deus, ou a essas estruturas. Então vai ter momento que você ou vai obedecer a Deus, ou vai ter que obedecer ao marido. Vai ter um momento que você ou vai ter que obedecer à esposa ou a Deus. Vai ter um momento que você vai ter que obedecer ao pai, à mãe, ou ao filho, ou a Deus. Vai ter um momento que você vai decidir entre submeter a um governo ou submeter a Deus. Vai existir esse momento. E aí, quando precisarmos escolher, o Pai verdadeiro está nos céus. O verdadeiro Pai está nos céus. E é a sua vontade que precisamos seguir. Essa é uma das razões pelas quais, irmãos, Paulo instrui a igreja, dizendo: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Mas hoje é meu aniversário e é domingo, a gente pode hoje curtir uma piscina, passar o dia numa praia, é meu aniversário, papai, mamãe. Obedecer ao Senhor. Mas hoje é dia das mães, hoje é dia dos pais, hoje é dia disso e daquilo. Com relação ao dia do Senhor, em submissão aos pais, ao marido, a seja lá quem for. Isso é, irmãos, uma qualificação importante. A honra que devemos aos nossos pais e às autoridades nunca deve estar acima da honra de Deus. Nunca. Então perguntamos, irmãos, diante de tudo, nosso relacionamento com o nosso pai, nossa mãe, reflete a glória de Deus? Nosso relacionamento com o Estado,
com as autoridades eclesiásticas, refletem a glória de Deus, refletem a honra ao quinto mandamento. Um certo homem se queixou, repito as palavras dele: os jovens de hoje amam o luxo, não têm educação, desdenham a autoridade, isso serve para todas as idades, desrespeitam pessoas mais velhas e ficam falando besteira quando deveriam estar trabalhando. Os jovens não se levantam mais quando um adulto entra na sala. Eles contradizem seus pais, falam demais quando estão em grupo, não mastigam nem a comida, colocam os pés na mesa e tiranizam os velhos. Sabe quem foi esse homem que disse isso? Sócrates, filósofo que viveu 400 anos antes de Cristo. Parece que ele está descrevendo os jovens de hoje e muitos adultos de hoje, porque descreve, irmãos, um pecado que é por todo o tempo, que é a violação do quinto mandamento. De vez em quando escuto os jovens dizerem: eu não preciso aprender com os mais velhos. Moças dizendo: eu não preciso aprender com senhoras, com mulheres casadas. Rapazes, eu não preciso, por isso olhe para as reuniões, clube das mulheres e dos homens. Qual a preocupação dos jovens em estarem? Porque não tem o que aprender com elas, com eles. Violação do quinto mandamento. O próprio Paulo disse que as mulheres mais velhas instruem as mais novas. Pressupõe-se que as mais novas procuram instrução das mais velhas. Porque eles aprendem com outros jovens. Por isso, irmãos, perguntamos: em algum momento você já respondeu aos seus pais de forma ríspida? Já escondeu algo deles? Já o amaldiçoou em silêncio? Você fala bem dos seus pais? O que é que você tem falado do pastor por aí? Até um se assustou. O que é que você tem dito, né, a respeito do pastor? Pastor opressor, retrógrado, brabo. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. Pode ser uma violação do quinto mandamento. Mas, irmãos, se você acha que não, eu sempre fui respeitoso, tal, lembre-se, sempre falhamos nesse mandamento em algum momento. Ninguém é um filho perfeito, a não ser Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou pela penalidade de nossa violação, porque ele foi obediente ao Pai até o fim. E sabe, irmãos, nada fez com que eles obedecessem. Já pensou, Satanás chega para ele e Cristo sabia que ele receberia todo o poder e toda a glória do mundo, mas ele receberia por meio de um sacrifício. Satanás deu um atalho: te curve, que eu vou te dar tudo. Pode se curvar, que eu vou te dar tudo. Um atalho maravilhoso. Mas filhos obedientes não tomam atalhos. Cristo era obediente e submeteu até o fim, para justamente, irmãos, nos redimir desse nosso pecado. E, portanto, ele cumpre o quinto mandamento na íntegra. Isto é, se você chegou aqui e esse é o seu pecado de estimação, um pecado aceitável, aquele que cumpriu com o quinto mandamento, lhe dá a oportunidade de arrependimento, de restauração, de submissão e de obediência. Você, adolescente, filhos, que são rebeldes, né, para com seus pais, ou, como nós vimos, madrasta, padrasto, aqueles que estão com autoridade sobre vocês. Se vocês têm agido com rebeldia, Cristo chama vocês ao arrependimento. Caso contrário, vocês terão que lidar com o julgamento de Deus.
ninguém entrará na eternidade amando a violação deste mandamento. Crianças e adolescentes, olhem para mim. Se Deus desse a oportunidade a vocês de verem o inferno agora, vocês veriam a quantidade de adolescentes e de crianças rebeldes que lá estão. E um dos pecados é a violação do 5º mandamento. Mas também, pais, muitos que deliberadamente, rebeldemente, se opõem a todas as estruturas que Deus levanta, também terão que lidar com as consequências. Portanto, aquele que cumpriu o 5º mandamento convida todos para que se arrependam, porque Ele é o único perfeito, porque Ele foi o Filho perfeito, e Ele nos quer dar esta graça da perfeição na eternidade. Portanto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela exposição da tua lei. E rogamos, Senhor, que tuas palavras permaneçam em nós e nos leva ao arrependimento, Senhor, diante de tudo aquilo que ouvimos, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Nos dá a graça, ó Deus, de não sermos filhos rebeldes, cidadãos rebeldes, ovelhas rebeldes, mas que sejamos, Senhor, assim como teu filho, submisso, mesmo diante de uma morte tão dura, sofreu todas as acusações por causa de nós. Que Ele seja o exemplo, Senhor, para nossas almas. E que o Senhor seja glorificado em nós. Que sejamos filhos fiéis para a tua glória, em nome de Cristo.